Kanji no Rekishi, a história do kanji. O Shiki trata-se do documento que conta a história da China desde seus tempos mais antigos. Como toda civilização, o que sabemos sobre os primórdios deve-se ao fato de existirem documentos por escrito. O que se sabe hoje sobre a origem da escrita chinesa ainda é um mistério. Entretanto, sabe-se que existiram várias culturas antes da existência atual da cultura chinesa, como é o caso da cultura Daimaiji, localizada no norte do Rio Amarelo. Arqueólogos chineses descobriram mais de 2.000 pinturas rupestres em grandes campos de trigo no noroeste da China. Os arqueólogos dizem que esses caracteres pictográficos podem ser caracteres primitivos mais antigos. Acredita-se que a história da civilização chinesa deva ter originado de 7.000 a 8.000 anos atrás. Esses símbolos já têm funções pictográficas e ideográficas e, ao mesmo tempo, têm um certo grau de estabilidade, especialmente os símbolos compostos e símbolos únicos. Na cultura Liangzi, ou Bela Terra Subaquática, descobriram que um povo, além de criar porcos e controlar a água, já usavam uma escrita que pode ter sido o ancestral do kanji, por volta de 3.300 a 2.300 a.C. Foi uma cultura altamente estratificada, pois artefatos de jade, seda, marfim e laca foram encontrados exclusivamente em sepultamentos da elite, enquanto a cerâmica era mais comumente encontrada em locais de sepultamento das camadas mais pobres. O povo Liangzi apresentava conhecimentos avançados de agricultura, como irrigação, cultivo do arroz e aquacultura. A região era cercada por uma enorme barreira e as casas eram geralmente construídas sobre palafitas, em rios ou linhas costeiras. Cerca de 800 símbolos retratados foram descobertos no local de Liangzi. Possuem muita semelhança com os caracteres arcaicos, o que mostra que o desenvolvimento dos caracteres chineses foi a partir de 6.000 a.C. O berço da civilização chinesa está documentado oficialmente desde a era Ka, ou também chamada Xia. Os primeiros rastros que indicam a origem do kanji foram descobertos na cultura Erlitou, encontrada nas regiões do distrito de Liangxi, na cidade de Luoyang, na província de Henanshan. Uma série de gráficos e imagens inscritos foram encontrados em locais da era neolítica da China, incluindo o Jiahe, de 6.500 a.C. Apesar de não haverem provas concretas que esses sinais sejam os ancestrais dos caracteres chineses, demonstram uma história de uso de sinais no Vale do Rio Amarelo durante o período neolítico até a dinastia Shang. Deduz-se que o Palácio Imperial, também conhecido como Cidade Proibida, foi inspirado através do mesmo formato da cidade de Erlitou. Além disso, Erlitou também é a prova mais antiga da existência do dragão na cultura chinesa.
Lá localizava-se a capital da dinastia Shang, 1766 a.C. a 1122 a.C. A dinastia Xia finalizou um sistema de monarquia hereditária, transmitida supostamente desde a época do lendário Imperador Amarelo. Iniciou um período de controles políticos, baseados em clãs e famílias aristocráticas que passaram a controlar toda a nação. O soberano fazia cada chefe de clã beber de sua taça, e para cada qual presenteava com uma adaga que simbolizava autonomia de poder e de terras concedidas pelo rei. Foi também neste período que a civilização chinesa desenvolveu um sistema de governo que empregava tanto um governador civil quanto o uso de punições duras contra qualquer transgressão. A partir disso, o Código Legal Chinês começou a se formar. Disse que Jie, o último rei da dinastia, foi um rei corrupto. Ele foi deposto por Tang, o líder do povo de Shan, localizado no leste. Um fato curioso é que os fósseis de carapaças de tartaruga e de ossos de animais não possuíam nenhuma inscrição grafada, o que prova ser o berço do kanji são símbolos antigos registrados nas cerâmicas. Estes símbolos, comparados com os símbolos arcaicos do kanji, apresentam uma semelhança muito próxima, como por exemplo 1, 10, 100, sinal de igual. Só a partir da mudança da cidade da dinastia Shang para a cidade de Henan é que surgiram repentinamente muitos resquícios de fósseis, grafados com a escrita oráculo em ossos, o que prova ser lá o berço dos caracteres chineses. Assim pode ser revelado que o kanji utilizado até os dias atuais foi criado por volta de 3.200 anos antes, no formato da escrita oráculo em ossos. Diz a história que a dinastia Xia foi estabelecida pelo grande Yu após o heróico personagem ter conseguido controlar as águas do Rio Amarelo no Grande Dilúvio. Sua coragem e seu caráter moral e íntegro o nomeou como imperador. Como ainda não havia escrita, o nome de Yu não foi encontrado em nenhum artefato produzido durante sua época, nem foi escrito nos ossos do oráculo posteriores. Só mais tarde, seu nome foi inscrito pela primeira vez em recipientes de bronze datados do período Zhou. Após 500 anos de lutas entre Xia e Shang, Shang toma Xia, que passa a ser governada por Yi Yin. Aproximadamente 1250 a 1192 a.C., no reinado de Wu Din, inicia-se a utilização da escrita. Nesta época, a dinastia Shang, pela primeira vez na história, consegue centralizar seu poder como um império unificado. Este poderoso e influente rei teve o objetivo de certificar de qualquer forma suas decisões. Utilizava a escrita como meio de comunicação entre o homem e o universo, através das carapaças de tartaruga e ossos de boi. Em 1928, foi encontrada a antiga capital de Shang, soterrada. Nela, foram encontradas mais de 60.000 carapaças de tartarugas
com inscrições que, apesar de terem mais de 3.000 anos, diferentemente dos hieróglifos egípcios, podem ser lidos como os ideogramas atuais, como criança, pesca, chuva, pessoas, olhar. Dizem que o kanji trata-se de caracteres que possuem forças mágicas, pois conseguiram unificar a enorme China em um país. Mas do que se tratavam estas carapaças? Para que serviam? A maioria delas continham perguntas junto com respostas. Seria afetado pelo ano? Não saberei o que fazer? Consultas e previsões de tempo, avisos sobre um futuro próximo. Por fim descobriram que os escritos tratavam-se de adivinhações. A pedido de um rei, um sacerdote utilizava agulhas esquentadas em brasa para queimar a superfície do avesso destas carapaças. De acordo com as marcas ressaltadas com a forma de to do silabário katakana, ao texto escrito, podiam-se ter respostas premeditadas sobre um acontecimento ou ação. A partir daí, criou-se o caractere adivinhar, composto por carapaça mais recipiente utilizado no rito de solicitações. Estas marcas expressavam o resultado de Deus diante suas dúvidas. Os caracteres, apesar de serem muito antigos, expressam traços significantes que não foram alterados em sua essência. Na maioria, descrevem ritos de comunicação do homem com o divino. Como, por exemplo, em escada mais passos descendo a partir de um nível superior. Teremos o caractere de descer. Mais tarde, ligeiramente atualizado. Por esse motivo ainda, podem ser lidos sem dificuldades nos tempos atuais. Um crânio originalmente tem a coloração branca. Por isso foi escolhido para representar a palavra referente à cor branca. A 600 quilômetros do território de Shan, foi encontrado 300 ossos com as mesmas inscrições. Entre estas inscrições, um minúsculo pedaço de osso continha inscrições com letras de 1 milímetro de espessura. Este pedaço de osso de oráculo registra as ofertas de sacrifício pela paz do rei Tei-o de Shan.
Com este pedaço de artefato, entende-se que o clã Zhou respeitava o Império de Shang. Zhou possuía uma língua diferente de Shang e não tinha escrita. Assim, para dialogarem, utilizavam a escrita como meio de comunicação. Zhou percebe que a escrita poderia mudar a história definitivamente. Utilizando os caracteres, poderia aumentar sua aliança com as outras etnias e assim formar um novo império. Um outro artefato foi achado no mesmo local. Trata-se de um novo território que era aliado a Zhou e desejava se expandir. Zhou juntou-se com outros clãs e decide guerrear com Shang, que desejava ser independente pacificamente. Um recipiente de bronze com um crânio enterrado prova que Zhou raptou um membro de Shang e o sacrificou. Assim, a partir disso, acredita-se que Shang declarou guerra a Zhou. Zhou tem a confirmação através do oráculo que sua vitória seria garantida sem perdas. Esta batalha, conhecida como Muye, Zhou vence Shang em um dia. Após o compartilhamento da escrita, a realidade começou a mudar. Zhou torna-se o terceiro império. Zhou, temendo que ocorresse o mesmo como em Shang, teve uma ideia revolucionária: utilizar o bronze a seu favor. Há 10 anos atrás, foi encontrado novos resquícios, os kanjis de Zhou, em 27 recipientes de bronze. No fundo destas travessas haviam 370 caracteres em inscrições. Estas inscrições não tinham nada a ver com os inscritos nas carapaças de tartarugas. Não tratavam-se de conversa sobre adivinhações, mas sim de contratos ou tratados com outros clãs. Como foi dito anteriormente, existiam e ainda existem muitos dialetos do território chinês, e por isso a escrita seria o meio de unificar a China em um único império. Zhou passa a utilizar a escrita como meio de comunicação entre os clãs. Foi encontrado em Zhou novos caracteres que não existiam no Império Zhou, o que prova o desenvolvimento dos caracteres e sua nova função. Antes utilizada como meio de ligação entre os homens e Deus, passa a ser instrumento de ligação dos homens entre os homens. No século XVII, inicia a Era Qin e a Manchúria tenta divulgar seu novo sistema de escrita. No entanto, foi impedido pelo imperador com seu novo dicionário chinês, o Kangxi Zhidian. Além disso, proibiu o uso da romanização da língua chinesa. A partir disso, a China consegue estabelecer um reinado central forte e homogêneo até os dias atuais. Os caracteres sofreram consideráveis alterações durante os anos. Koukotsumoji, escrita de oráculo de ossos. Kinbun, escrita do bronze. Kobun, escrita clássica antiga. Daiten,
escrita de selo grande, shoten, escrita do selo pequeno. Reishō, escrita clerical. Por fim, o Sōshō, escrita cursiva do leste asiático. O Kaishō, escrita regular. E Gyōshō, escrita semicursiva. Os caracteres chineses foram criados na era Xia, com o nome de Zi. Mais tarde, o imperador da era Han padronizou a forma dos caracteres e nomeou como Hanzi ou Kanji, letras do Império Han, pronunciado originalmente como Kan. Na próxima aula, veremos sobre o Kanji no Japão.